Olá, jovem! Tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre o desmatamento na Amazônia. Assunto que está bombando aí em todas as mídias. E não pode ser diferente. Aqui no canal Descomplicado, nós também vamos falar de Amazônia. Então, não deixa de deixar aí o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Dá um like aí para nós, dá uma força e vamos que vamos. O desmatamento da Amazônia brasileira acelerou muito na década de 90 e no início dos anos 2000. Para vocês terem uma ideia, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mediu 27 mil quilômetros de desmatamento no ano de 2004. É isso mesmo, só no ano de 2004. E esse desmatamento muito alto se deu principalmente pelo avanço de infraestrutura na Amazônia, rodovias, portos, etc. E também por atores econômicos, pecuaristas, plantadores de soja, extração de madeira ilegal. Então, tudo isso contribuiu muito para o desmatamento na Amazônia. Sem falar que a Amazônia também é uma floresta, digamos, urbanizada, não é? Porque grande parte da população da Amazônia vive nas cidades e as cidades cresceram também bastante nas últimas décadas. Isso tem impactado o desmatamento. Preocupado com isso, o governo brasileiro lançou em 2004 o Plano Nacional para o Controle do Desmatamento na Amazônia. E este plano tinha 3 diretrizes básicas, de forma muito acertada. A primeira é melhorar o monitoramento do desmatamento na floresta. E foi assim que nasceu o DETER, em 2004. O segundo foi melhorar e avançar no processo de regularização fundiária, tão importante para combater também o desmatamento. E o terceiro, a terceira linha, seria o desenvolvimento sustentável da região, promover políticas que desenvolvessem de forma sustentável a região amazônica. Tudo isso seria fundamental para a gente reduzir essas taxas alarmantes de desmatamento que foram registradas em 2004. Este plano deu algum resultado. Existem trabalhos que estimam que de cerca de 30% a 60% do desmatamento foi evitado entre 2005 e 2009 por causa das políticas deste Plano Nacional de Combate ao Desmatamento. Então, teve um resultado bem interessante. Agora, vocês imaginem a quantidade de dióxido de carbono que este plano e as ações derivadas desse plano evitou de mandar para a atmosfera. Contribui bastante para a mitigação das mudanças climáticas globais, que é algo também que está na mente de todos aí ultimamente. E, de fato, os dados dos satélites não mentem, nunca mentem. Pois é ciência, ciência não vai mentir para você. Em 2014, o INPE registrou uma queda de mais de 5 vezes na taxa de desmatamento da Amazônia em relação ao que foi observado em 2004. Então, a gente teve uma redução mesmo do desmatamento, o que foi muito bom, mas ainda não suficiente. Este sucesso se deveu principalmente às políticas de monitoramento e controle do desmatamento, com o DETER, que é o programa do INPE que fica monitorando em tempo real o desmatamento e qualquer evidência de desmatamento já é comunicada às autoridades que quase que imediatamente vão até o local e efetuam, eventualmente prisões ou vai lá checar o que está acontecendo. Então é um programa bastante inteligente e que foi, de fato, responsável por evitar bastante o desmatamento. Outra política que foi associada à diminuição do desmatamento foi a expansão das reservas indígenas. Os índios são nossos amigos, eles protegem a floresta. E áreas de proteção também ambiental. Então, formou-se um arco de proteção ambiental em áreas que estavam sujeitas à pressão do desmatamento. Foi uma forma bastante inteligente, principalmente nas áreas meridionais da floresta amazônica, que estão mais próximas do arco do desmatamento. A gente também pode citar uma atenção maior do governo federal, principalmente, com a cadeia da soja e da carne, principalmente da carne. Geralmente, você tem a derrubada da floresta, os pecuaristas tomam conta primeiro e só depois que a soja vem. Isso é um padrão que já foi observado muitas vezes.
E o efeito, né, dessa indústria da carne, né, foi terrível para a Amazônia nas últimas décadas. E é por isso que eu conheço muita gente que, inclusive, não come carne, né, no Brasil, porque sabe dos malefícios, né, sabe da questão, tem uma sensibilidade ambiental para isso, né. Eu já fui até, fiquei bastante surpreso com um amigo, a gente estava tomando uma cervejinha, e aí, na hora de pedir um prato, alguma coisa, ele virou e falou, não, eu não como carne. Eu falei, poxa, não come carne? Como assim? E isso já tem muito tempo atrás. E aí ele falou, por causa do desmatamento na Amazônia. Aí, na época, isso tem muitos anos, eu fiquei até um pouco assim, falei, poxa, será que ele está exagerando, não? Mas na hora que eu fui olhar os dados e comecei a estudar mais profundamente o que estava acontecendo, eu vou te falar, é realmente para deixar a carne de lado, viu? Agora, jovem, toda essa redução pode até sugerir, né, que o fim do desmatamento da Amazônia já está próximo, é algo viável, né? Mas não se enganem, porque não é bem assim. Este padrão observado até 2014, não é? Nada garante que isso vai ser um padrão permanente, que a gente vai sempre observar queda nas taxas de desmatamento. E a gente sabe também que boa parte do resultado da queda do desmatamento foi por causa do monitoramento e não de políticas que garantem, né, a sobrevivência da floresta, a floresta em pé, no longo prazo, que seriam políticas mais profundas de desenvolvimento sustentável, políticas de regulação fundiária. Essas não avançaram na mesma velocidade do que as políticas de monitoramento e controle. Então, jovem, infelizmente, as fronteiras do desmatamento na Amazônia continuam sendo também as fronteiras da desigualdade social. Então, pensando nisso, o governo federal, em 2008, lançou um plano Amazônia Sustentável, o PAS. E este plano, ele trazia várias diretrizes também importantes para garantir um maior desenvolvimento nas áreas de floresta e nas cidades amazônicas. Só que a gente sabe que este plano não teve grandes resultados, não é? Então ainda está bastante carente disso na região. Agora vamos dar uma olhada no gráfico do desmatamento. Vamos ver os padrões, não é? Vamos lá. A gente percebe que em 2000 você tinha aí uma taxa já alta de desmatamento e que aumentou ainda mais até 2004, né? Atingindo patamares absurdos. E aí, em 2004, que é justamente o ano, né, que você tem o plano de combate federal, né, que eu falei para vocês, e também tem o início do DETER. E olha como que cai vertiginosamente o desmatamento na Amazônia, não é? E esse desmatamento ele cai até o ano de 2012 praticamente. A partir de 2012, você já tem uma tendência de leve alta, não é? Então isso aí também é algo que deve ser observado. Mas essa alta está longe de ser, né, de estar em patamares da década de 90 ou do início dos anos 2000. Mas mesmo assim é algo que a gente tem que se preocupar. Um grande motivo, óbvio, é porque a gente já desmatou bastante a floresta. Não podemos, mesmo a taxas menores, ficar desmatando indefinidamente. E todo aumento de desmatamento chama atenção. A gente não quer voltar naquele patamar absurdo anterior. E por que esse desmatamento ocorreu depois de 2012, 2014? Por que aconteceu esse aumento no desmatamento? Por causa de políticas públicas equivocadas. A gente pode citar, por exemplo, a construção da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. Essa BR ela serve quase que exclusivamente para você carregar soja, né, até o porto de Santarém. Existe uma estrutura portuária bem interessante em Santarém. Então, isso acaba abrindo na floresta, né, uma via que transporta soja, mas também transporta gente que está interessada em desmatar, principalmente próximo à rodovia. Então isso foi um problema, né? O ideal ali é que fosse um transporte ferroviário, que seria muito mais viável economicamente para o transporte da soja e também garantiria uma maior proteção para as áreas, né, em que a soja estivesse passando. Outra coisa também que aconteceu foi a construção de Belo Monte, por exemplo, né? Grandes obras de infraestrutura, né? Que Belo Monte é um mega elefante branco, né? E que não trouxe desenvolvimento para aquela região. A gente vê notícias sobre isso, não é? E você tem também, né, o desmatamento associado a essas grandes obras, né? Belo Monte, também mineração na Amazônia, uma série de coisas. Neste ano de 2019,
né, em que tanto se fala sobre a Amazônia, não só no Brasil como no mundo inteiro, a gente ainda não tem os dados oficiais do desmatamento. O que a gente tem são informações de que o DETER emitiu muitos alertas, e isso já é, né, um indicativo do que pode vir. Os dados do desmatamento eles são medidos pelo programa PRODES, também do INPE. Esse sim é um programa adequado para você medir de fato a área que foi desmatada. O DETER ele é um programa para dar alertas de possíveis focos de desmatamento. Então, até o final do ano já vai sair uma prévia aí do PRODES, né? E tudo indica que no ano que vem a gente vai ter o valor, né, um número, para a gente saber exatamente o que aconteceu com a floresta. Mas dados da NASA, né, informações da NASA já confirmaram também que o DETER, né, realmente detectou de forma acertada muitos focos de desmatamento. A gente tem também outro indicativo de que o desmatamento está aumentando bastante, que são as queimadas na Amazônia, né? O mundo está estarrecido com a floresta queimando. E não é a floresta em si que queima, porque a floresta amazônica ela não entra em combustão, né? Principalmente a floresta alta da Amazônia, né? As grandes árvores. O que acontece naquela região é que as pessoas desmatam e aquela madeira e todo aquele material que fica, né? O pessoal coloca fogo, né? Grileiros, enfim, coloca fogo naquilo e aí pelo tanto de fumaça que teve na Amazônia, se viu que foi muita biomassa que foi queimada, árvores inteiras mesmo. Então, tudo indica que o desmatamento aumentou esse ano. Agora, jovem, independente de partido político, ideologia, crença, de qualquer coisa, preservar a floresta é algo muito importante, não é? Todo mundo tem que estar engajado nisso. Porque desmatar a Amazônia, sinceramente, é burrice, porque prejudica a economia, podendo até inviabilizar o agronegócio, já que a Amazônia ela é grande responsável por levar mais umidade, né, por fornecer umidade via evapotranspiração para o cerrado brasileiro. Então, onde poderia existir um deserto, na verdade, a gente tem áreas extremamente produtivas. Então, o setor do agronegócio ele está, inclusive, muito preocupado também, né, o grande agronegócio, porque eles dependem da Amazônia e eles já sabem disso, não é? Isso também prejudica a imagem do país no exterior, né? Afinal de contas, há uma consciência global da importância da floresta amazônica. E isso pode prejudicar tratados comerciais, como, por exemplo, esse tratado recente entre Mercosul e União Europeia, que está sendo desenhado. Isso pode ser, de fato, prejudicado. E também a gente tem que lembrar do nosso patrimônio, da biodiversidade que existe na Amazônia. Existe uma biodiversidade imensa, é um patrimônio genético muito rico. Quantas plantas ainda estão para serem descobertas, animais, coisas que podem, inclusive, ter muita utilidade para nós, seres humanos, não é? Então, não tem o menor sentido desmatar a Amazônia. Tranquilo? Então vamos lá, jovem, proteger a Amazônia. Se gostou do vídeo, não deixa de deixar aí seu comentário no canal, porque como eu já disse também várias vezes aqui, assistir esse vídeo e não comentar dá um azar danado, não é? Então, beleza. E quanto mais você assiste esse vídeo, quanto mais você comenta e deixa seu like, você permite que essa informação de qualidade chegue às outras pessoas. Então, vamos que vamos. Um abraço para vocês, jovem.